Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula hoje de língua portuguesa. Vou iniciar fazendo a correção das atividades da apostila da semana passada e vamos continuar falando ainda sobre o mesmo assunto, né, que é texto normativo. Então, a semana passada vocês tinham a leitura de um texto para fazer, né? Eu expliquei direitinho para vocês a respeito do texto normativo, então era um texto normativo e vocês tinham algumas questões para responder. Essas que eu farei a correção agora. Tá lá na página 9, tá? Questão 7 começa na página 9. Então a questão 7 pedia para vocês assinalarem as alternativas que representam a finalidade da lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Então, a alternativa correta era a alternativa A e a alternativa C. Né? Então, a finalidade dessa lei é estabelecer o que se compreende por trânsito e, na C, regular as normas de conduta dos motoristas, dos ciclistas e dos pedestres no âmbito do território nacional. Então, questão 7 da página 9, alternativa A e C correta. A próxima era a questão 8, já na página 10 agora. Explique o sentido da frase a seguir. O presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, o exercício 8 pede para vocês explicarem o sentido, né, desta frase. Então, essa frase, ao ser enunciada pela autoridade maior, né, do país, que no caso é o presidente, significa que a lei está se tornando válida a partir daquele momento, a partir desse ato do presidente da República. Depois a 9, o que explica o artigo a seguir retirado do Código Brasileiro do Código de Trânsito Brasileiro? Então, o artigo 3º. As disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Então, o que esse artigo está explicando? Ele explica a abrangência desta lei, ou seja, para quem a lei é válida. Tá? Então, esse é o significado, essa é a explicação deste artigo. Explica a abrangência da lei, ou seja, para quem ela é válida. Depois, o exercício 10 pede para vocês transcreverem, né, um exemplo de cada parte do texto conforme a sua organização. Então, na aula passada, eu expliquei toda a organização do texto normativo para vocês, né? Que dentro de um texto normativo, né, eu encontro o capítulo, o artigo, os parágrafos, inciso e a linha. Então aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos, mas vocês não precisam ter colocado necessariamente estes, vocês podem ter escolhido outro. Aqui no capítulo, tenho como sugestão das normas gerais de circulação e conduta. É um capítulo, mas vocês podem ter escolhido outro, não tem problema. Aí depois pedia um artigo, eu escolhi o artigo 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Mas vocês também podem ter escolhido outro. O parágrafo, eu escolhi o parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. E o inciso, eu também peguei o inciso 1º, utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. E a linha, eu peguei a D, né, a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste código. Então, lembrando que aqui é só uma sugestão. Vocês podem ter escolhido outro para preencher essa questão 10, tá? Depois, na 11, releia os artigos 27 e 28 do capítulo 3 das normas gerais de circulação e conduta. O artigo 27 diz o seguinte:
Antes de colocar o veículo em circulação, nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos e uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Então, vocês viram que a palavrinha deverá está grifada, é um verbo, tá? E o artigo 28, novamente, o condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Então, gente, quando eu digo o condutor deverá, né, significa que ele tem a obrigação de fazer aquilo. E é isso que vai perguntar. Em uma das questões, vocês vão ver que vai perguntar na questão A, qual o sentido do verbo em destaque nesses artigos? Então, o verbo deverá, ele tem o sentido do quê? De ser obrigado a cumprir. Se o condutor deverá fazer algo, é porque ele é obrigado, tá? Então, ele tem o sentido de ser obrigado a cumprir, pois se trata de um texto normativo. E todo texto normativo ele é construído com a finalidade de prescrever ações e atitudes, legislando sobre os deveres e os direitos do cidadão e da sociedade e do Estado. A B. Transcreva do Código de Trânsito Brasileiro outro trecho que contenha esse verbo. Então, eu peguei lá, ó, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Não sei se lá no texto tem algum outro, se tiver e vocês usaram também está certo. E na C, que outra expressão presente no texto tem sentido equivalente ao desse verbo? Então, a expressão é obrigatório, que significa a mesma coisa, né? Tem o mesmo sentido de deverá. A 12. Qual artigo do texto diz respeito aos motociclistas e a seus passageiros? Transcrevam. Então, é o artigo 55, onde diz assim: os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados. Inciso 1. Utilizando o capacete de segurança. 2. Em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor. 3. Usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Então, é nesse artigo, né, o artigo 55, que fala a respeito dos motociclistas e seus passageiros. Então, a resposta 12 está aí. Depois, olha lá, tem um item dentro do 12. Você concorda com a prescrição dessas ações e atitudes? Justifique sua resposta. Então, essa, gente, é uma resposta pessoal, né? Porque já pergunta assim, ó, você concorda com as prescrições dessas ações e atitudes? Só que vocês têm que fazer o quê? Uma análise crítica, né, desse artigo. Então, é importante que vocês sempre avaliem a necessidade de haver regras que guiem a convivência em comunidade e, nesse caso, as regras de trânsito. Então, é a sua opinião, mas você tem que fazer uma análise crítica e levar em conta que as regras são sempre necessárias para o bom funcionamento do trânsito, tá? Então, aí vocês vão registrar a resposta pessoal de vocês da maneira que vocês acharem melhor. A 13 também são respostas pessoais, né? Vou dar algumas sugestões aqui, mas são respostas pessoais. Releia estes artigos. O artigo 64. As crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. E o artigo 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Aí a questão A. O que você observa em sua cidade com relação ao cumprimento dessas normas? Então, você
tem que observar, né, dentro da cidade que a gente mora, de uma maneira sempre crítica, quais são as atitudes dos motoristas e dos passageiros em relação ao que diz o artigo 64 e 65. Vocês acham que eles cumprem direitinho, né? Estão cumprindo todas as regras? Ou existem motoristas que ainda não cumprem, né? E fazem da maneira que bem entendem, tá? Então, é resposta pessoal, mas vocês vão fazer sempre uma análise crítica para responder. Depois a B. Por que essas orientações são importantes para o condutor e os passageiros? Então, gente, essas normas, é lógico, elas são importantes porque todas elas estão prezando pela segurança, tanto do motorista quanto do passageiro, né? Então, se o motorista e o passageiro cumprir essas regras, significa que eles terão maior segurança no trânsito. C. Cite um exemplo de atitude que pode ser tomada para melhorar o trânsito. Então, ali, aqui fala que teria que ter uma discussão entre vocês dentro da sala. Como isso não é possível, né? Vocês podem fazer um bate-papo em casa com os pais, né? O irmão mais velho, quem tem, e ver. Chegar aí, vão sugerir algumas coisas, né? Que podem ser feitas para melhorar o trânsito, tá? Então, que medidas podem ser tomadas para melhorar o trânsito? Então, por exemplo, para um problema de congestionamento a gente não tem, né? Mas seria mais mesmo uma conscientização das pessoas, né? De seguirem as regras da maneira como elas foram construídas. Depois a questão 14, assinale as alternativas que apresentam característica do texto normativo ou legal. Então, gente, aqui tem 4 alternativas corretas. É a letra A, que tem como característica do texto normativo linguagem objetiva e clara. A D, o texto normativo ele sempre tem um vocabulário específico. A E, verbos geralmente flexionados no tempo futuro. E a G, estrutura padronizada, né? O texto normativo, ele sempre tem ali, segue uma estrutura padrão. 15. Além das leis, que gêneros podem ser caracterizados como sendo da esfera normativa? Isso também eu falei na videoaula da semana passada, né? Então, cláusulas contratuais, que são contratos, né? Editais de concurso públicos, entre outros. Então, esses tipos de textos, né, também fazem parte do texto normativo, da esfera normativa. Então, era isso que eu deixei para vocês fazerem a semana passada. Agora, para esta semana, o que vocês farão? Um texto normativo geralmente é extenso porque abrange vários aspectos dos direitos e dos deveres do cidadão e da sociedade. No estudo do Código Brasileiro, do Trânsito Brasileiro, abordamos apenas algumas partes da lei. Analisem os itens constantes no sumário deste documento. Então, gente, aqui, ó, eu vou pôr, vocês têm na apostila de vocês, aí na página 12 e 13, alguns capítulos do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Não vou ler todos não, depois vocês leem, tá? Todos eles. E aí, o que vocês farão? Vocês vão escolher, ó, escolha um dos capítulos do Código de Trânsito Brasileiro, esses daqui, ó, escolha um capítulo, viu? Escolha aí o título de um capítulo do Código de Trânsito Brasileiro e pesquise o tema, apresentando as principais informações obtidas. Então, vocês vão fazer uma pesquisa a respeito de um destes capítulos do Código Brasileiro de Trânsito e vão registrar essa pesquisa no caderno de língua portuguesa, tá? Então, vai escolher um capítulo só e fazer a pesquisa. Vai apresentar lá as principais informações que vocês encontrarem acerca deste assunto. Então, a atividade desta semana, a primeira atividade é esta, fazer essa pesquisa. Depois, vocês vão responder lá na página 13,
na página 13. O exercício 16 fala assim, ó, em grupo escolha os capítulos. Isso vocês já fizeram, é claro que vocês não vão fazer em grupo, farão sozinhos, é a pesquisa. No item de baixo pede para vocês responderem que ações e medidas podem ser tomadas na escola para conscientizar alunos, pais, professores, funcionários e a comunidade sobre a importância de boa convivência, aqui eu escrevi errado, hein? Convivência no trânsito entre pedestres, ciclistas e motoristas. Então, desculpa, aqui, ó, aqui saiu, teve um errinho, ó, que é... Só um minutinho que eu já vou consertar para vocês aqui, ó. Que é convivência, certo? Então, a comunidade sobre a importância de boa convivência no trânsito entre pedestres, ciclistas e motoristas. Então, vocês vão responder também essa questão aqui, lá na página 13 da apostila, tá? Então, primeira coisa, faça uma pesquisa, escolham um capítulo e façam uma pesquisa. Pode registrar a pesquisa no caderno. Depois, respondam essa questão aqui, ó. Que ações e medidas podem ser tomadas na escola para conscientizar os alunos, pais, professores e funcionários e a comunidade sobre a importância da boa convivência no trânsito entre pedestres, ciclistas e motoristas. Vocês vão registrar essa lá na página 13, tem um espaço para vocês responderem. Feito a pesquisa e respondida essa pergunta, tem mais uma atividade lá no link da escola, que a atividade ainda é sobre o texto normativo, tá bom? E assim que vocês fizerem essas 3 atividades aqui, nós estaremos encerrando esse assunto de texto normativo. Tudo bem? Então, por aqui eu vou finalizando essa videoaula de hoje e até mais.